A Deus. Olá, meus irmãos. Glória a Jesus. Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Desejo uma boa noite. Vocês que vão assistir essa live. Que o Espírito Santo de Deus possa estar na vida dos irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Vou deixar uma mensagem para o coração dos irmãos, irmãos, que se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 14, versos 22 ao 33, que diz assim a mensagem do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. E entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos o verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, ou assustados, e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Isso foi o que Jesus disse para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E continuo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir ou afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, essa mensagem é uma mensagem muito conhecida, A qual vai dizer que Jesus ele fala para os seus discípulos para passar para o outro lado da margem, ou seja, para o mar de Tiberíades. E chegando lá, irmãos, do outro lado, Jesus, quando ele despede a multidão, ele vai para o monte orar, porque Jesus sempre tinha costume de orar sozinho, buscar a presença do Pai, fortalecer a alma dele, fortalecer o espírito. E é isso que todo crente tem que fazer, irmãos. O crente tem que ter uma vida de oração, igual Jesus tinha. O crente não tem que ter medo de orar sozinho no monte, com medo de onça, com medo de bicho, não. Ele tem que buscar a presença de Deus. Ainda mais nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Vendo tanta maldade, as pessoas estão se destruindo, ninguém mais tem mais amor um pelo outro, como Jesus disse, Por se multiplicar a iniquidade na terra, o amor de muitos esfriará. Mas só que nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser luz do mundo, Sal da terra. Então nós temos que fazer igual Jesus, irmão, ter o costume de orar, buscar a presença de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Paulo ele fala, se eu não me engano é Filipenses, acho que está escrito em Filipenses que ele fala, não vos embriagueis de vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. E era o que Jesus era, irmão, era um homem cheio do Espírito Santo. Então vamos continuar a mensagem, Jesus, ele vê que os seus discípulos estavam tendo dificuldade, porque o vento ele soprava ao contrário. Eu fico imaginando eles fazendo aquela força, Para quem já pescou, para quem já entrou num barco, sabe como é a dificuldade de remar contra a maré, irmãos. Fora não só a maré, mas também a tempestade, o vento.
que soprava ao contrário. E eu fico imaginando os apóstolos do Senhor, os discípulos, fazendo aquela força contra a margem, né? Contra a maré. E enquanto eles estavam tentando seguir uma direção, o mar estava jogando eles ao contrário. E Jesus do monte, né? Jesus ele foi no monte orar. E eu fico imaginando Jesus, ele vendo os seus apóstolos, seus discípulos, remando contra a tempestade, contra a maré. E quanto mais eles remavam, mais eles ficavam distante da superfície. Então Jesus vai se apresentar para eles de uma maneira a qual eles nunca viram Jesus. Eles até viram Jesus curar, libertar, expulsar demônio, fazer sinais e prodígios de maravilha. Antes desse ato, do outro lado da margem, eles vê Jesus multiplicando pães e peixes. E agora Jesus ele vai se apresentar de uma maneira diferente, a qual eles nunca viram, né? Jesus ele vai se apresentar para eles andando sobre as águas. E eles olham para Jesus e ele vê Jesus e pensa que é um fantasma, vai ficar cheio de medo. Então deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Por mais os esforços que você está fazendo para continuar firme na presença de Deus, por mais que seja a dificuldade, o vento está soprando ao contrário, né? Uma perseguição, é um falatório contra a tua vida, dentro da igreja, fora da igreja, né? Jesus ele está vendo o seu esforço, irmão. E eu quero te dizer para você uma coisa: continua firme contra a maré. Continua remando firme contra essa tempestade, contra essa maré. Se Jesus falou que é para você ir para o outro lado, para que você vai chegar na outra margem, confie. Por mais que seja difícil, irmão, mas Jesus ele vai vir sempre ao seu encontro. Ele sempre vai vir de uma forma diferente para você. Você pode até não estar entendendo, você pode estar remando contra a maré, você pode estar sentindo medo pelo que você está passando, pela dificuldade que você está enfrentando. Mas Jesus sempre ele vai vir ao teu encontro para te ajudar, irmãos. E mais, não tenha medo, porque Deus é contigo, irmãos. Só continua firme. Se Deus falou para você continuar indo, se Ele falou, vai para o outro lado, vai, porque Ele vai te garantir a vitória, irmão. E assim foi na vida dos apóstolos. Então vamos continuar. Jesus ele se apresenta de uma forma diferente para eles. E eles vão ficar com medo, vai falar, é um fantasma. Só que Jesus, ele vendo a aflição da alma dos apóstolos, dos seus discípulos, Jesus ele vai liberar uma palavra que vai na divisão da alma deles. Jesus ele vai falar assim, sou eu, não temas, tem de bom ânimo. E eu quero deixar uma palavra para você profética, irmãos. Por mais que você esteja sentindo medo, esteja com desejo de abandonar o evangelho, de chutar o pau da barraca, de falar assim, Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não quero mais. Continua firme, irmãos. Jesus está dizendo para vocês, tem de bom ânimo, não tenha medo, sou eu. Por mais que você esteja nessa tempestade, nessa dificuldade, está remando contra a maré, mas é Jesus, irmão. Entenda que nessa tempestade, entenda que nesse vento que sopra ao contrário, nessa dificuldade, é Jesus que está testando o seu caráter, é Ele que está permitindo essa tempestade, essa dificuldade se levantar. Não é para você desistir, ela não veio para te matar, mas é para te fazer mais forte. Porque assim como Jesus se apresentou diferente para eles e disse para eles, sou eu, não temas, assim como Jesus estava, aleluia, glória a Deus, testando eles, para ver qual era a fé deles, para ver se eles iam ter medo, para ver se eles iam desistir. Jesus ele está dizendo para você nessa noite, essa tempestade, esse vento que sopra ao contrário, sou eu testando a tua fé. Mas tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Continua firme, continua, aleluia, guerreando, continua orando, continua lendo a palavra, continua jejuando, por mais que o inimigo se levantou contra a tua vida, mas eu estou liberando uma palavra para você, tem de bom ânimo, não desista no meio dessa caminhada, porque eu sou contigo para te dar vitória. Jesus, ele nunca, irmãos, ele vai desistir de você. Jesus, ele jamais vai abandonar você, porque observa que eles estavam com uma dificuldade tão grande, mas mesmo assim Jesus estava dizendo para eles, tem de bom ânimo, sou eu.
Eu não sei a dificuldade que você está enfrentando, irmãos, mas continua firme. De repente a porta de emprego se fechou, né? De repente uma enfermidade, aleluia, atingiu você. De repente o inimigo usou alguém para fazer uma macumba, uma magia negra, uma feitiçaria, para destruir a tua vida, para destruir o teu relacionamento, o teu casamento, né? Para dizer, disse para você, alguém falou uma palavra negativa, liberou uma palavra negativa para eu dizer para você que você não vai conseguir, para dizer que o seu filho não presta, né? Que ele é uma praga, ele não serve para nada. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite: continua orando, continua buscando a minha presença. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque o que as pessoas dizem ao teu respeito não define quem você é, não define o teu caráter. Mas Jesus, ele conhece o teu coração. Jesus, ele está dizendo para você nessa noite: continua firme, mulher, continua nessa oração, continua buscando a minha presença, continua mesmo seguir, aleluia, meditando na minha palavra, continua jejuando, continua orando, continua subindo o monte, continua fazendo propósito, porque eu sou contigo para te dar vitória. O inimigo se levantou contra a tua vida, mas estou eu aqui para estender a mão, para te dar livramento, né? 1000 vai cair contra ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, nem o mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda, irmãos. Irmãos, a dificuldade vai vir, vai bater na tua porta, o inimigo vai se levantar, mas por um caminho ele vai vir com você com espada, mas por 7 ele vai fugir da tua presença. Porque se você tem uma vida de comunhão, se você tem uma vida, aleluia, de oração, aleluia, o inimigo ele vai tentar de todas as formas te desestruturar, ele vai vir com palavras negativas, ele vai atacar a tua mente para dizer que você não vai conseguir, ele vai vir te acusando que você pecou, que você errou, mas todos nós somos pecadores, irmãos. Só que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, foi para te dar vitória, para mim e para você. Então não desista. Se o teu filho está no tráfico, na milícia, nas drogas, continua orando, porque Deus, ele vai te dar vitória, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Olha para cá. Quando Pedro estava preso na prisão, a igreja estava orando. E Deus, ele vai ouvir o clamor, a oração da igreja, vai enviar um anjo para libertar Pedro, irmãos. Aleluia. Enquanto Pedro estava preso, o anjo desceu na frente dele e tocou no ombro dele e falou: se levanta, cinja-se o seu lombo. E Pedro estava achando que era um sonho, que era uma visão. Aleluia, o anjo vai libertar Pedro vai libertar Pedro daquela prisão. Então continua orando, irmão, porque Deus, ele é fiel, ele vai libertar o teu filho das drogas, ele vai tirar o teu filho do tráfico, ele vai tirar o teu filho do caminho da perdição. Se a tua filha está no mundo de prostituição, o teu filho, o teu marido, teu esposo, a tua mulher, seja quem for, continua orando, continua com os teus pés firmes, continua buscando, bota a tua boca no pó, porque Deus, ele vai te dar vitória, irmãos. Assim como Deus, ele ouviu o clamor também de Paulo e Silas na prisão. E quando Paulo começou a clamar, e Silas começou, aleluia, a adorar o Senhor, Deus, ele enviou como um terremoto naquele lugar, naquela prisão, as algemas quebraram. E as algemas que estavam no pé dele, preso, também se quebrou. E Deus deu vitória para eles, irmão. Até o carcereiro se converteu. O carcereiro queria tirar a própria vida, mas Paulo falou para ele: homem, não faça tal coisa, porque todos aqui estamos nós. E ele falou: o que eu tenho que fazer para ser salvo, para garantir a minha salvação? Ele falou: crê no Senhor e será salvo você e toda a tua família. E ainda esse homem se converteu ao ouvir a pregação simples de Paulo e convidou ele para dentro da casa dele para participar de um banquete. E foi salvo aquele carcereiro e toda a família dele. Então continua, irmãos. Continua, porque o verdadeiro evangelho é esse. O verdadeiro evangelho vai ter perseguição, vai ter calúnia, vai ter fofoca ao teu respeito. Pessoas vão se levantar contra a tua vida. O diabo, o inferno, os demônios vão se levantar contra a tua vida. Mas lembra o que Jesus disse para Pedro? Jesus, ele falou assim: Pedro,
Em verdade eu digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então, por mais, irmãos, que se levantou a dificuldade, a tempestade, você está passando pelo vale da sombra da morte, está passando pelo deserto, pelo processo. Mas, irmãos, por mais que esteja vindo dor, por mais que esteja vindo sofrimento, angústia, desejo de parar, de desistir, fica firme, irmãos. Sabe por quê? Porque no meio desse processo também tem a presença de Deus. Deus está permitindo você passar por esse processo, porque também até o processo vai te curar, irmãos, para que você possa viver o propósito de Deus, as promessas de Deus. Você tem que passar pelo processo. Para você viver as promessas, o propósito do Senhor, tu tem que passar pelo processo. E eles estavam passando por um processo, uma dificuldade, de uma tempestade, de um vento que estava soprando ao contrário, a maré era ao contrário quanto a vida deles, né? O vento era ao contrário quanto a vida deles, mas mesmo assim eles não desistiram de remar. E Jesus, vendo a dificuldade, foi ter com eles, e Jesus está indo nessa noite aí na tua presença. Esteja ciente, irmãos. Por mais que o inimigo esteja sussurrando no teu ouvido, dizendo que você não vai conseguir, Deus está mandando te dizer nessa noite. Deus está dizendo nessa noite para você: eu sou contigo. Tem de bom ânimo, não desista. Jesus, ele veio para salvar a humanidade dos pecados, irmãos. De repente, não só a dificuldade, o vento ao contrário, mas de repente você abriu uma brecha para o pecado, para o diabo. Aleluia, ter autoridade sobre a tua vida. Porque o que afasta o homem da presença de Deus, irmãos, é o pecado, a iniquidade. O que é a iniquidade? É você viver uma vida continuamente, né, de pecado. Então você tem que largar o pecado, você tem que largar o adultério, tem que largar a fornicação, a bebida, as drogas, as amizades mundanas que te levam para você beber um copo de cerveja, de cachaça. Larga essas coisas, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, ele não tem prazer em ver você sofrendo. O inferno, Deus, ele criou, não foi para o humano, não foi para a humanidade. Ele criou para Satanás e seus demônios, porque se rebeliaram contra ele no céu. E o que vai fazer você ir para o inferno, sabe o que é? É a vida de prática no pecado, a iniquidade. Deus, ele não fez o inferno para você, ele fez para os inimigos dele. É esse mesmo, o acusador que fica te acusando todos os dias, de dia e de noite. Só que Deus, irmãos, como está registrado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho primogênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho primogênito para todo aquele que nele crê. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus, ele veio para te libertar dos seus pecados, irmãos. De repente alguém se levantou contra a tua vida, falou que você não vai conseguir, que o teu ministério, aleluia, não vale de nada, que Deus não é na tua vida, que você não sabe pregar, você não sabe orar, você não sabe fazer nada para Deus. Mas Deus está vendo o processo que você está passando. Ele está falando: continua firme, buscando a graça, o conhecimento. Sou eu contigo, mulher, sou eu contigo, homem. Tem de bom ânimo. Quem é o homem para dizer que você não vai conseguir, sendo que eu já te conheci desde o ventre da tua mãe? Lembre, irmãos, que Deus disse para Jeremias 1, versículo 19: e se levantarão contra ti, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Então Deus, ele é contigo, irmãos. Deus, ele é contigo, assim como Deus foi na vida de Jeremias. Deus, ele é contigo também. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, só quem pode libertar a gente do pecado é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. Está lá em João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus é o caminho, irmãos. Só Ele é a salvação eterna.
Não adianta você buscar A e B e C. É só Jesus que é o caminho, é só Ele que cura, só Ele que salva, é só Ele que liberta, só Ele que transforma. Romanos 6:23 fala: o salário do pecado é a morte. Então, para que você não morra espiritualmente, nem vá para o inferno, largue abandonando a sua vida de pecado. Mas ele também diz mais. Além dele dizer o salário do pecado é a morte, ele diz mais: mas o dom gratuito é a salvação eterna. O dom gratuito de Deus é a salvação eterna em Cristo Jesus, Senhor nosso. Então é necessário, irmãos, a gente adorar Jesus em espírito e em verdade, não só de lábios, mas de coração, de atitude. Não é estar na igreja, é estar em Cristo. Sabe o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17? Está escrito assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Olha o que Paulo fala: aquele que está em Cristo. Então não é só estar em Cristo, irmãos, mas também é estar na presença de Deus. Não é só estar na igreja, é estar com Cristo, é caminhando com Cristo. Sabe o que significa a palavra metanoia no grego? Significa mudança de pensamento, mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de comportamento. Então o crente, a pessoa que está com Jesus, ela tem que ter mudança de caráter. Porque não adianta eu estar na igreja pregando, louvando, fazendo a obra e lá fora eu estar dando mau testemunho. Porque quando a gente faz isso, a gente faz as pessoas de fora blasfemar contra o nome de Deus. Então a gente tem que estar em Jesus, irmãos. Temos que ser uma nova criatura. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. E ele, sem entender o que Jesus queria dizer, ele disse: Senhor, porventura pode alguém entrar no ventre da sua mãe? E ele não entendia o que Deus estava falando. Tem gente que está assim na igreja há mais de 10, 15, 20 anos e não entende a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa, irmãos, e única. É adorar a Deus em espírito e em verdade, é ter uma vida de santificação, de obediência, de submissão a Jesus. Jesus, ele sendo filho de Deus, ele desceu dos céus. E ele no Getsêmani, ele disse: Senhor, se puder, passa de mim este cálice, mas contudo não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor, Pai. Jesus, quando ele estava orando ao Pai, irmãos, ele não estava orando porque ele estava só triste, porque o que havia de vir, pela agonia, pelo sofrimento que ele ia sofrer na cruz. Ele não estava com medo daquilo. Ele estava, sabe qual o que Jesus estava dizendo para o Pai? Se puder passar de mim este cálice. É porque ele sabia que por causa de algum momento, algumas horas, Deus ia se separar dele. Sabe por quê, irmãos? Deus ia se separar dele? Porque quando Jesus estava na cruz, crucificado, o profeta Isaías vai dizer, irmão, no capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores foram depositadas sobre ele. Então, Deus se separou de Jesus por um momento na cruz do Calvário, foi por causa do pecado de mim e de você. Jesus estava quando o pecado estava sobre Jesus na cruz do Calvário, porque ele estava levando todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, como estava sobre ele, nas narinas de Deus estava um cheiro mau, um fedor, e esse cheiro mau eram os nossos pecados, era o meu e seu. Então Jesus estava sofrendo a agonia de, por um momento, por algumas horas, por causa dos nossos pecados, a presença de Deus se separou dele. E era por isso que ele estava dizendo: Senhor, Pai, se puder, passa de mim este cálice. Porque Jesus não queria ser separado de Deus por nenhum momento. E nós, irmãos, seres humanos, muitas das vezes a gente se separa de Deus, sabe por quê?
por causa dos pecados. Por um momento de prazer, tem gente que é casado, está atraindo a sua mulher, está pecando contra Deus por causa do adultério. Tem gente que é solteiro na casa do Senhor e está na fornicação, está saindo com várias mulheres. Tem gente que está na casa de Deus e está falando mal da vida dos outros, está na fofoca, está na mentira, está se masturbando, está vendo vídeo de pornografia, está roubando, está comprando e não quer pagar aquilo que comprou. Está falando palavrão dentro de casa, a autora está na igreja louvando, mas ao mesmo tempo está xingando, está falando palavrão, está cheio de ódio, de raiva, de ira, não libera perdão. Se você não liberar perdão para o teu próximo, irmãos, como é que você quer que Deus te perdoe? Porque Jesus disse, entra no teu aposento, fala com teu pai em secreto aqui, e no secreto ele te vê. Ele fala, Pai, quando ele ensina a orar sobre o Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele fala, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora, como é que você quer que Deus perdoe os seus pecados, as suas dívidas, se você não quer liberar perdão para aquele que pisou no seu pé, para aquele que te fez mal, que te feriu? Essa pessoa que te fez mal, é mais fácil ela ser salva, porque ela já fez o mal, mas ela já se arrependeu, e você pode perder a sua salvação porque você guardou mágoa, porque você não quer liberar perdão pelo mal que ela te fez. Então, irmãos, libera perdão. Porque assim como Jesus veio salvar os apóstolos daquela tempestade, ele também veio salvar você do pecado. Pedro, ele vendo Jesus, ele fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, permita-me que eu vou até a ti andando sobre as águas. Está aqui no versículo 28 do capítulo 14 de Mateus. Ele fala assim, ó, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus, veio. Agora, um homem, irmãos, natural, igual a mim, igual a você, igual a qualquer outro ser humano, ele andou sobre as águas alguns metros até Jesus. No meio do caminho ele afundou, porque ele ficou olhando para a dificuldade, ele ficou olhando para a tempestade, para o vento que assoprava ao contrário, para o vento que estava vindo ao contrário contra ele. E ele começa a afundar. Sabe o que vai fazer você afundar, irmãos? Diante da caminhada até Jesus? É você olhar e cobiçar as coisas do mundo. É você deixar de orar, é você deixar de ler a palavra, deixar de você buscar a presença de Deus, santificar. Quando você se entrega ao pecado, você começa a afundar, irmãos. Se passa uma mulher na rua, você começa a desejar, você começa a afundar. Se você fica na sua casa falando palavrão, mentindo, fazendo fofoca, falando mal da vida dos outros, falando mal da tua liderança, falando com inveja, não libera perdão, você só está afundando nos pecados. Você não vai ver no mundo espiritual, porque é espiritual, é invisível. Mas você já está se afundando. Você está se matando automaticamente. O diabo está só te matando espiritualmente. Porque ele veio para te colocar pecado. Jesus ele fala que o inimigo, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Só que ele fala que o filho veio para dar vida e vida com abundância. Então para de ficar olhando para as coisas, para o vento que sopra ao contrário. Para de olhar para a dificuldade, libera perdão, faz a vontade de Deus, busca o reino de Deus, faz a vontade do Senhor, irmãos. Deixe de olhar para a dificuldade, a porta de emprego se fechou, a comida está quase acabando, né? No seu armário de cozinha, mas continua firme. Confessa ao Senhor os seus pecados. 1 João capítulo 1, verso 9 fala, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. No verso 17 ele fala, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então confesse, irmãos, libera perdão, mas continua firme nesse vale, nesse deserto. O Salmo 123, Davi, Salmos
Salmo 23, Davi ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Então, irmãos, por mais que você esteja andando nesse vale, nesse deserto, Jesus ele é contigo para te dar a vitória. Jesus ele levantou Moisés como libertador para libertar os filhos do Egito, porque Deus ele viu o clamor do seu povo hebreu. E ele falou para Moisés: Moisés, tem ouvido a aflição do meu povo. E Deus ele levantou Moisés como libertador, irmãos, para salvar o seu povo. Por mais que eles foram rebeldes durante 40 anos, mas Deus não deixou faltar o maná, não deixou faltar o alimento, a roupa não envelheceu, sal, água da rocha. Deus levava eles a várias fontes, né? Vários lugares que tinha árvores para eles poder estar sob uma sombra, e também de dia uma coluna de nuvem para proteger do sol quente, e de noite para proteger do frio. Era uma coluna de fogo para esquentar eles, para aquecer eles. Então Deus ele é contigo, Jesus ele é contigo nesse vale, nesse deserto, nessa tribulação. O crente ele tem que ser perseguido, ele tem que ser caluniado, ele tem que ser defamado mesmo. Não pelas más obras, mas pela justiça que ele pratica. Porque o diabo ele vai te acusar, ele vai usar pessoas para te acusar. Assim como Jó era justo, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Quando Satanás foi ter com os filhos de Deus, quando os filhos de Deus foi se apresentar a Deus, ao Senhor, Satanás também se apresentou no meio deles. E antes do diabo abrir a boca, Deus ele já justificou a Jó, dizendo: observaste tu, meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o diabo abriu a boca e falou assim: também você cercaste ele de todos os bens, você dá tudo para ele, ele é cheio de riqueza. Você colocou uma cerca viva para proteger a ele. Agora deixa eu tirar tudo dele para tu ver. Tira tudo dele para tu ver se ele não vai blasfemar contra ti bem na sua face. E Deus disse: vai, eis que tudo dele está em tuas mãos. Só não toque na vida dele. O diabo foi lá, tirou tudo de Jó, toda a riqueza, todos os bois, tudo que ele tinha, né? E mesmo assim, Jó continuou adorando a Deus, irmãos. Mas Jó adorava mesmo de todo o coração. O coração de Jó não estava no bem material, não estava na riqueza. Jó não amava mais os seus filhos do que a Deus, ele amava mais a Deus do que os seus filhos. Tudo que Jó tinha era a presença do Senhor. E tudo que Jó tinha, tudo de Jó era a presença de Deus, irmãos. Então é necessário você amar a Deus acima de todas as coisas. 1 João capítulo 2, verso 15, 16 e 17 fala: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência dos olhos e a concupiscência da vida e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E a sua concupiscência passa e a sua soberba. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, é necessário você amar a Deus. Jesus disse para aquela mulher em Samaria, a mulher samaritana: eis que meu Pai está em busca de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então é necessário você amar, adorar e amar o Pai em espírito e em verdade, irmãos. Não perca tempo. Adore a Deus em espírito e em verdade, irmãos. Porque é desse que Deus está em busca de verdadeiros adoradores. E quando Pedro se afundou, irmão, sobre as águas, observa que Deus ele estendeu a mão para Pedro. Mas Pedro afundou porque estava olhando para as coisas ao contrário. Tem muita gente crente que afunda, sabe por quê? Porque o coração não está mais em Cristo. Tem muita gente que deixou a soberba, a ganância, o amor, a avareza, a idolatria do dinheiro entrar no coração. Porque é usado demais, porque fala em línguas, porque prega, porque profetiza. E deixa a soberba igual Nabucodonosor entrar, ó. Só que Nabucodonosor, a soberba dele entrou, ficou 7 anos comendo capim. Então toma cuidado, crente, para você que é soberbo. Porque Deus ele abate o soberbo e exalta os humilhados. Aquele que se humilha diante dos pés do Senhor, Deus exalta. Mas aquele que deixa ser levado pela altivez, a soberba, Deus ele humilha, irmãos. Então toma cuidado, abre o teu olho, irmãos. Tem muito crente que já se afundou no mundo espiritual.
Tem muita crente que caiu, sabe por quê? Porque deixou ser levado pelo mundo intelectual também. Muito crente que quer ganhar seguidor na internet, que prega, que louva por amor, só para ganhar dinheiro, mas não faz por amor a Deus. Não deixa essas coisas, não caia na condenação do diabo, irmãos. Porque o diabo tem iludido muitas pessoas e muitas pessoas têm entrado pelo caminho da apostasia, o amor ao dinheiro. O que é apostasia? É deixar de viver a verdade para viver a mentira. Quantos crentes têm deixado de entrar pelo caminho da apostasia? Os amantes de si mesmo, idólatras, adúlteros, mentirosos, pessoas dentro da casa de Deus nos altares, profetizando mentira, não prega mais a verdade, não bate mais contra o pecado. Aquela pregação coach que não ganha mais alma, que só mexe com o emocional das pessoas. Mas as pessoas não se arrependem do pecado. Essa é a pregação coach, que não salva, que não cura, que não liberta, que não transforma. Porque não é o Espírito Santo que está falando, mas é o ego do homem. O ego do homem tem levado muitas pessoas para o inferno, além deles mesmos. Então toma cuidado, irmãos, com essas coisas que o diabo coloca na tua mente e no teu coração. Deixa ser guiado pela voz, pela direção do Espírito Santo. Porque só quem pode curar, libertar e salvar e transformar é o Espírito Santo de Deus. E não é eu e nem você que vai libertar ninguém. Mas é só Jesus que pode libertar alguém do pecado. Quantas pessoas têm falado mentira nos altares, irmãos? Deus tem mandado eu falar isso agora para muitas pessoas. Para você que está assistindo ou que vai assistir essa live daqui a algumas horas ou alguns dias. Tem muita gente que está sendo enganada. Tem apresentado um Deus que só dá carro, casa, porta de emprego aberta, né? Um Deus que salva, que cura, mas não tem apresentado um Deus que pede às pessoas para se arrepender dos seus pecados. Não tem batido mais contra o pecado, porque Jesus, a primeira pregação de Jesus foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então as pessoas têm que se arrepender dos pecados. Não tem muitos pregadores mentirosos, adúlteros, fornicários, apóstatas. Aleluia! Quantos pregadores mentirosos têm sido usados pelo diabo para poder falar mentira nos altares. Muitas pessoas, aleluia, igual aquele povo aí na época da igreja primitiva, né? E Pedro, Tiago, João, Paulo, todos esses pregadores do passado, todos esses apóstolos bateram contra esses falsos pregadores. Hoje em dia tem muitas pessoas também. Se naquela época eles diziam que muitos anticristos, falsos cristos tinham se levantado, agora tem muito mais também, irmãos. Muitos pregadores mentirosos que estão sendo usados como boca do diabo para poder enganar as pessoas. Tem usado o emocional, falado que pode tudo. Quantas pessoas dentro da igreja achando que pode tudo, porque não tem pregador falando mentira, dizendo que pode tudo, que Deus é contigo, que Deus vai te dar vitória. Como é que Deus vai te dar vitória? Como é que Deus vai te abençoar? Se você não quer largar a vida de pecado, irmão. Irmãos, fala, como é que Deus vai te dar vitória se você não quer largar o pecado? Se você não quer largar o adultério, a fornicação, a mentira, o adultério, as drogas, a prostituição. Tantas mulheres andaram no espírito de Jezabel, de Dalila, no espírito de lascívia, né? De sensualidade, fazendo as pessoas pecarem, desejando elas por causa das suas roupas apertadas. A mulher de Deus sabe como se vestir, tem que se vestir com ética, tem que ter caráter, irmãos. Tantas pessoas casadas estão traindo seus maridos, as suas mulheres, né? A sua mulher, o seu marido, para poder ficar com outra. Tem mentido para Deus. Quantas pessoas têm guardado ódio do próximo? Em 1 João capítulo 2, versículo 11 fala que aquele que odeia o seu irmão até agora está em trevas e anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os olhos.
Em 1 João capítulo 4, versículo 20 fala: aquele que ama a Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso. Porque como pode alguém amar a Deus a quem nunca viu? Como é que pode alguém? Se alguém não ama o seu irmão, a qual vê, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Então, se a pessoa fala que ama a Deus de lábios, mas tem guardado ódio, sentimento facioso, rancor, ira, como essa pessoa vai para o céu, irmãos? Se ela não consegue liberar perdão, se ela não quer abandonar a vida de pecado. O diabo tem matado quantas pessoas, irmão, dentro da igreja, dentro do ministério. Não é só no adultério, não é só na fornicação, nas drogas, na bebida, não. O ódio também, o diabo tem colocado ódio, rancor, fofoca na mente delas. Salmo 133 fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então a gente tem que ter união, irmãos, tem que amar o nosso próximo como a si mesmo. Romanos 13:10 fala: porque o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, para você cumprir a lei, para você ser salvo, tem que amar, praticar o amor. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 fala: o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente o vosso corpo como sacrifício a Deus, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que saibas qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então a gente tem que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. É na santificação, irmãos. Temos que ser santos em toda maneira de viver. É no falar, no se vestir, é no caminhar, o nosso comportamento, o nosso testemunho. Não adianta tu falar que ama, mas tu tá com ódio. Hebreus 12:14 fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se você fala que ama, mas você tem ódio, até hoje você está nas trevas, você não tem paz, a paz não mora contigo. Sabe o que é a presença de Deus? Não é só falar em línguas estranhas, não é só pregar, não, é só marchar e entregar profecia. Um dos sinais, maior sinal de Deus, que Deus é contigo, é você ter paz no teu coração, porque o Espírito Santo de Deus, ele é paz. Jesus, ele fala no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, dos versos 8 ao 9, ele fala: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então a presença de Deus é paz, é amor. Então você tem que ter paz com o teu irmão. Para Deus ver que você é filho dele, você tem que ter paz com o teu próximo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tenha paz, irmãos, com o teu próximo. Ama o teu inimigo como a ti mesmo. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele é amor, ele é amor e fogo consumidor. Para você ir para o céu, tem que ser santo em toda maneira de viver. Não adianta você vir pregar meia dúzia de palavras e a tua língua ser igual de uma víbora. O veneno escorrer pela boca, pelo lábio aqui, ou pelo cantinho da boca. Porque muito fala a palavra de Deus, mas pouco vive. Então tu tem que viver, irmãos, a palavra. Não tem que deixar a hipocrisia falar mais alto, não. Nem a arrogância, a soberba. Tem que deixar a honestidade, a humildade tomar conta do seu coração. Jesus disse: tomai o vosso jugo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então tem que ser manso e humilde de coração. Para ser igual a Jesus, tem que viver a palavra, irmãos. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você de repente pecou, irmãos, e se afundou, saiu da presença de Deus, abandonou o Evangelho, lembra que Jesus, ele está contigo. Assim como ele estendeu a mão para Pedro, para tirar ele daquelas águas que ele se afundou porque olhou para a tempestade, Deus nessa noite, ele está te estendendo a mão e está dizendo: eu estou contigo. Quer voltar para o barco, quer caminhar comigo novamente sobre as águas? Eu estou com as mãos minhas estendidas para te ajudar.
E observe, irmãos, que Deus, Jesus, ele estendeu a mão para Pedro. E Pedro voltou para o barco com Jesus. Olha o que está escrito aqui no versículo 32, de 14 de Mateus. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E enquanto estavam no barco, o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, assim como Jesus, irmãos, por mais que fez Pedro voltar para o barco, depois de ter afundado, o mesmo Jesus que levantou a Pedro, ele está nessa noite para te levantar, para te dar a vitória. Porque ainda que um justo caiu 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. E nessa noite Deus manda eu te dizer, irmão, ou minha irmã, volta para a presença do Senhor. Abandone a tua vida de pecado. Deus, ele não está te acusando, mas ele está te oferecendo arrependimento. Ele está te oferecendo a você a fazer novamente uma aliança com Ele. Não tem essa aliança de casamento aqui? Que está nas minhas mãos? É a mesma aliança que Deus quer fazer contigo no mundo espiritual. Ele quer que você volte para o primeiro amor para Ele. Ele quer que você volte a buscar a presença dEle na oração, na palavra, no jejum. Porque ainda que você caiu, as pessoas te disseram: você não estava na igreja, você não era crente, hoje está no mundo. As pessoas te criticaram. Mas Deus, ele não te critica. Jesus, ele disse: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar, para dar vida com abundância. Eu vim para aquele que estava enfermo, para aquele que estava doente, para aquele que precisa e necessita de uma cura. Jesus, ele é essa cura nessa noite para você, para te purificar, para te salvar, para te libertar dos seus pecados. Então fica firme, irmãos. Busque a presença de Deus. Porque o mesmo Deus que trouxe a Pedro para a presença do barco, para a volta do barco, é o mesmo Deus que está te dizendo nessa noite: eu quero te trazer, mas só depende de você. Então não desista do Senhor, irmãos. Para você que se afastou, volta enquanto a vida, porque o inferno, ele é real. Ele é real. Assim como o céu é real, o inferno também é. Mas o inferno não é para você. Deus preparou para você. Jesus, a única coisa que Jesus nos prometeu, Jesus não veio prometendo carro, moto, casa própria, não. Ele pode te dar tudo isso se você for fiel a Ele. Mas o que Jesus veio te prometendo é aquilo que está registrado lá em João 14, que ele fala: eis que eu vou preparar os lugares. Ele fala assim: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse aqui assim, eu não vos teria dito. Eu vou para a casa do meu pai preparar o lugar. E voltarei. Quando eu voltar, vou buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Aí Tomé pergunta: pai, Senhor, para onde o Senhor vai? Para que o Senhor, para onde que nós não sabemos para onde o Senhor vai? Que lugar é esse? Aí Jesus fala para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Ele fala isso no versículo 6. Então a única promessa que Jesus te fez, irmãos, é a salvação eterna, é o reino. Ele preparou um lugar lá para você. Então volta hoje para a presença do Senhor, enquanto há vida, enquanto há tempo. Quantos jovens estão sendo iludidos pelo diabo, por fama, por sucesso, drogas, prostituições, e estão morrendo em cima de uma moto, estão morrendo de drogas, estão morrendo no tráfico, na milícia, nessa guerra aí que nós estamos vendo. Muitos jovens, muitas pessoas até mais velhas estão tirando a própria vida, estão se matando, um matando o outro. O diabo está só destruindo as pessoas, porque não tem uma vida na presença do Espírito Santo do Senhor, não tem uma vida com Cristo. Então nessa noite, como profeta de Deus, eu vim abrir a sua mente pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus que há na minha vida. O diabo, ele está aí para te matar, para te acusar, para dizer que você já perdeu, que você não vai conseguir, que os seus sonhos não vão ser realizados. Mas Deus, ele é contigo para te salvar, para te curar, para te libertar. É Jesus que pode te livrar das drogas, da bebida, da prostituição, do tráfico, da milícia.
É Jesus que pode te curar. É só Ele que vai transformar a tua vida. Não deixa o diabo te iludir com um momento prazeroso. Porque Deus sabe quando você está, você e Ele naquela casa, naquela escuridão, naquele quarto, naquele banheiro, naquele trabalho, né? Deus sabe quando você se encontra sozinho. Ele sabe o que se passa no seu coração, na sua mente. Como você chora, como você é triste, como você é abatido. Mas Ele conhece o teu coração. Por mais, mulher, que você faz uma maquiagem linda, um cabelo bonito, perfeito, se sai bonito, vai para uma balada, né? Vai conhecer uma pessoa que você nem conhece para poder ficar com ela naquela noite, por um momento prazeroso, né? Da carne, vai usar uma droga, vai se prostituir, vai beber, né? Vai curtir aquela balada, aquele forró. E quando você volta para casa, começa a chorar. Começa a vir aquele vazio, aquela agonia, aquele desejo de morrer, de parar, de desistir. Mas Deus está falando para você nessa noite, não tem de bom ânimo. Não temas, sou eu que estou contigo. É Deus que está mandando te dizer nessa noite. Jesus, Ele te ama, mas é necessário você voltar para a presença dEle. É necessário você abandonar a sua vida de pecado e ter uma vida de comunhão com o Senhor. Porque Ele veio para te livrar, para salvar a sua alma. Homem e mulher que está me ouvindo. Ele te ama. E Ele quer que você alcance os seus sonhos. De repente o seu sonho é você ser um engenheiro, um arquiteto, uma arquiteta. É você ser um jogador de futebol, é você ter uma própria empresa, é você conquistar um carro, uma moto, uma casa própria. Mas só quem pode te dar essa vitória é Deus, é Jesus, irmão. De repente você não tem força para largar as drogas, a prostituição, a vida de pecado que você vive. Mas Deus, Ele pode restituir o teu casamento, Ele pode restituir aquilo que o inimigo roubou. Os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos. Ele pode te trazer de volta aquilo que você perdeu. Aquilo que você ainda não conquistou, Ele pode trazer para você. O inimigo, ele quer te dar tudo para te iludir. Assim como ele ofereceu para Jesus naquele monte, naquele deserto. Ele falou assim, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente não vai viver só de carro, moto, fama, sucesso. Não é só de riqueza. A gente vai viver, sabe de quê? Da presença do Espírito Santo, é da palavra do Senhor. E o que nos aproxima de Deus é uma vida de comunhão com o Espírito Santo. E como é essa comunhão? É uma vida de oração, uma vida de leitura na palavra. É uma vida de jejum. A gente tem que se sacrificar, como está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você tem que apresentar o seu corpo, o seu corpo, o templo do Senhor. A morada de Deus é o teu corpo, do Espírito Santo é você. Então não deixa, porque se você pecar, irmão, não deixa o diabo te iludir. Não deixa o diabo te iludir, por mais que você, homem, que está na presença de Deus, que está sendo atentado no seu trabalho por uma mulher bonita, você que trabalha no Uber, numa van, no ônibus, no teu trabalho, na rua, uma vizinha que está tentando fazer você cair no pecado de fornicação, de adultério, seja quem for, fuja do pecado, faça igual José, que fugiu da presença da mulher de Potifar e não caiu, não fornicou, não adulterou com ela. Fuja. Do diabo você tem que resistir, mas do pecado você tem que fugir da presença dele. E corra para os braços de Cristo. Para você hoje, mulher e homem, jovem, que está afastado da presença de Deus. Jesus te ama, Ele está vendo você, o seu sofrimento, a tua agonia, mas Ele está de braços abertos para você. Para trazer de volta aquela alegria, aquela vontade de louvar, de pregar, de adorar. De voltar para o púlpito, para a presença do Senhor. Para você que sente a falta da presença do Espírito Santo do Senhor. Deus, Ele quer nessa noite trazer para você o verdadeiro amor, a verdadeira paz, a verdadeira alegria que só está em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele me libertou do pecado de fornicação, me libertou das drogas, me libertou da bebida, me libertou daquilo que o inimigo me iludia, de todos os meus pecados. Mas hoje eu sou transformado pelo poder da presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus.
E quem me libertou foi a palavra, foi a verdade. Foi através de pregadores que pregavam firme, foi através da leitura diária que eu tinha que me libertou. Então esqueça o telefone de lado, esqueça os vídeos de pornografia, abandone a tua vida de pecado e cai para a oração, cai para a palavra de Deus, porque é ela que vai te libertar. Jejua, faz uma vida de propósito para o Senhor, porque é isso que vai te libertar das drogas, do tráfico, da milícia, da prostituição, do adultério. É uma vida de comunhão com Deus é que vai te levar para o céu, irmãos. Então fica com essa palavra. Não olha para as dificuldades. Não olha para o vento que sopra ao contrário. Não olha para a perseguição, para a tribulação, para o deserto. Por mais que esse processo, por mais que tudo que você está vivendo está te causando dor, está te trazendo agonia, está te trazendo choro, mas também Deus nesse processo que você está passando, a presença de Deus está contigo. Para você viver a promessa é necessário você passar pelo propósito de Deus. Então fica com essa palavra, irmãos. Que Deus possa te abençoar. Amanhã eu vou estar trazendo, se Deus quiser, irmãos, se Deus tocar no meu coração, eu vou orar a Deus, se Deus permitir. Né, irmãos? Eu quero sempre ser canal de bênção, eu quero ser profeta de Deus nessa terra, assim para a tua vida. Porque assim como Deus é comigo, assim como Deus usou pessoas para me transformar, para me libertar, assim como Deus usou pessoas e pessoas foram usadas por Deus para poder me transformar, para me trazer a presença deles, eu também quero ser esse canal de bênção na sua vida. Eu também quero ser essa luz para a tua vida. Porque é isso que nós somos. Amém, irmãos? Então fica com essa mensagem no seu coração. E volte para a presença de Deus para você que está afastado. E você que está de pé, cuide-se para que não caia. Vigiai e orai, porque o Espírito ele é preparado, mas a carne é fraca. Mas Deus ele é contigo. Amém, irmãos? Deus vos abençoe. Graça e paz, irmãos. Se Deus permitir, amanhã eu estarei trazendo uma mensagem diretamente da boca do Senhor, do trono do Senhor. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe, irmãos.